Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre os conceitos fundamentais do átomo. Sabemos que o átomo ele é dividido em duas partes, uma região periférica, denominada de eletrosfera, a qual é constituída pelos elétrons, que são dotados de cargas elétricas negativas, e uma região interna, que ficou conhecido como núcleo do átomo, o qual possui uma grande massa, onde se encontra os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que não possuem carga. Vamos estudar agora os conceitos que devemos saber sobre os átomos. Nós temos aí o número de massa, que é representado pela letra A. O número de massa corresponde à somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. Lembrando que a massa de um átomo ela está constituída dentro do núcleo. E lembrando que dentro do núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Não esqueçam disso. Nós temos também a nossa representação, o número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z. O número atômico ele vai indicar a quantidade de prótons, que são as cargas positivas que estão dentro do núcleo. Podemos dizer também que o número atômico é a carteira de identidade de um elemento químico, pois um átomo diferente ele possui um número atômico diferente. Então, ele vai representar um elemento químico diferente. Usaremos então a seguinte simbologia, como vocês podem ver. De acordo com o IUPAC, nós temos um elemento X qualquer da tabela periódica. Na parte de cima, vocês podem visualizar a letra A. Lembrando que a letra A ela representa o número de massa de um átomo. Tanto faz se for do lado esquerdo quanto do lado direito, mas obrigatoriamente a massa, a representação da simbologia fica na parte de cima. Nós temos na parte de baixo o número atômico, que é representado pela letra Z. Obrigatoriamente, ele tem que ficar na parte de baixo. Não importa também se é do lado direito ou do lado esquerdo. Resumindo, nós temos o A, que é o número de massa, Z, que é a quantidade de prótons que existe dentro do núcleo, lembrando que a quantidade de prótons é o mesmo número atômico de um átomo, e N é o número de nêutrons. Por isso que nós vamos calcular a massa de um átomo através da seguinte fórmula. Nós temos A igual a Z mais N. Tudo bem? Vejamos agora o nosso exemplo. Nós temos aí um átomo de cálcio, ele apresenta 20 prótons e a sua massa de 40 unidades de massa atômica. Ele é representado pela seguinte fórmula que acabamos de ver. Nós temos o cálcio, lembrando que na parte de cima a representação simbólica dele é da massa, que é 40 nesse caso, e o número atômico, que é a mesma coisa que a quantidade de prótons que ele possui. Nesse caso, nós temos que o cálcio ele possui 20 prótons. Portanto, eu quero saber qual será o número de nêutrons que o elemento cálcio possui. Então, através da nossa fórmula, nós podemos visualizar aí que o A é de 40, igual a Z, que é o número atômico, que é a quantidade de prótons que ele possui, que é de 20, mais N. Então, quando a gente calcular o valor de N, vai dar 20 nêutrons. Então, o átomo de cálcio, ele possui 20 nêutrons. Vamos analisar agora a quantidade de elétrons de um átomo. A quantidade de elétrons encontradas em um átomo é a mesma quantidade de prótons encontradas no interior do núcleo desse átomo. Mas esse átomo ele deve estar obrigatoriamente no seu estado fundamental. O que significa isso? Que esse átomo ele não deve estar eletrizado.
ele não pode ganhar e nem perder elétrons. Então, a quantidade de prótons e de elétrons que o átomo vai possuir é a mesma, tá? Bom, como é que a gente vai poder calcular a quantidade de elétrons? Elétrons, que é representado pela letra E, igual a P, que é a quantidade de prótons, menos a carga. Então, quando esse átomo está no seu estado fundamental, ele não possui carga. A quantidade de prótons e de elétrons vai ser a mesma. Então, nesse caso, no seu estado fundamental, a carga dele vai ser zero. Então, nós temos que no estado fundamental, a quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Vamos analisar aqui o nosso exemplo. Nós temos o mesmo átomo. O átomo de cálcio, nós sabemos que ele apresenta 20 prótons e a sua massa de 40 unidades de massa atômica. Ele é representado pela seguinte fórmula, como acabamos de ver. Portanto, eu quero saber o número de elétrons que esse átomo possui. Então, vamos analisar a nossa resolução. Nós temos que P é igual a 20 prótons, que é a quantidade de prótons que ele possui. Então, através da nossa fórmula, que está de vermelho, nós temos E é igual a P, que é de 20, menos a carga. Lembrando que esse átomo ele não está recebendo e nem perdendo elétrons. Então, ele não possui uma carga. A quantidade de prótons e de elétrons obrigatoriamente tem que ser iguais. Então, nós temos que E é igual a P. Então, preste atenção que a quantidade de elétrons e de prótons desse elemento químico é o mesmo, porque ele está no seu estado fundamental. Nas próximas aulas, iremos estudar quando esse átomo ele possui uma carga, ele vira um íon. Tudo bem? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.